Bom dia, gente! Tudo bem? Gravando mais cedo hoje, acordei bem cedo, caí da cama porque eu fiquei pensando no assunto de hoje e, sinceramente, é um assunto muito polêmico para mim, falar sobre patriarcado, tá? No meu jornal PPA, né? Falar sobre patriarcado, eu vou ter que primeiramente botar meu anelzinho, que significa o luto, tá? Luto por democracia, né? Luto por um mundo melhor. Luto por ser alguém na vida. Luto contra tudo aquilo que me diminui, tá? Isso significa o meu anel preto. Então, meus queridos, para começar esse vídeo, a princípio, eu preciso falar. Às vezes eu acho que a linha cai, sabe? Por isso que eu fico meio... Então, assim, para começar, se eu não for interrompida, eu vou começar com mostrando meus amigos, tá? De hoje. Ó, canequinha do Grêmio preta. A minha medalha, honra ao mérito. A minha Bíblia, porque eu vou ler para vocês um assunto interessantíssimo que tem tudo a ver com o patriarcado, tá? Um trechinho pequenininho. A minha reguinha vermelha hoje. O tempo, novamente, como sempre, né? E a minha água, tá? Hoje uma garrafinha sem rótulo, né? Que representa a unidade da fonte, tá? E eu, para falar da fonte, eu me emociono. Não gosto nem de falar a palavra fonte, a genuína, porque isso já me emociona, tá? Mel, hoje, melzinho que eu ganhei da minha filha, ó. Tá? E o desenho que a minha neta tá aqui comigo hoje, ela fez, tá? Que eu achei chocante, assim, ela fazer pro dia de hoje, tá? Ela fez esse desenho aqui, ó, com as minhas formas geométricas. Ela disse que é o planeta Terra, tá? Esse foi o desenho da minha neta hoje. E eu quero trazer para vocês também um pouco do meu estudo, né? Do que eu lia muito quando a gente trabalhava e estudava eventos, tá? Ó, organização de eventos, manual para planejamento e execução, tá? Esse livro é top, de Cleusa G. Jimenez Sesca. Um dos melhores livros que tem na área de eventos, tá? Organização de eventos. E aí, gente, também tem a minha norma, né? As minhas regras, as minhas normas de protocolo e precedência, tá? Que não tem nada a ver com patriarcado, tá? Isso aqui. E aí tem também, meus amores, olha isso. A minha escritura da minha casa. E lá embaixo diz, ó, Luiz Carlos e mulher, tá? E aqui também tem a minha certidão de casamento, porque eu ainda não me separei no papel, tá? Do meu ex-marido. Ainda continuo sendo a legítima mulher, esposa, por enquanto, tá? Até que eu me separe dele legalmente, pela lei dos homens. Como eu falo para vocês, eu sempre sigo a lei dos homens, tá? A minha lei ainda está na gaveta. A chegada do Emanuel, gente, tá? Já chegou. Sou obrigada a compartilhar com vocês. Emanuel já chegou, tá? Já chegou em 4/9/2023. Amanhã, às 20 horas, tá? Independente do que aconteça, ele já chegou. E o meu portal 2222, né? Que também inicia amanhã. 4/9/2023, tá? Então, eu vou ler um pedacinho para vocês. Ó, aqui os meus amigos de hoje, ó. O aviãozinho azul, tudo dentro de uma caixa, tá? Ó, tudo dentro de uma caixa.
o aviãozinho azul, o pato, o dinossauro, a corujinha, a corujinha, o joguinho, né? E a mamadeira, tá? A mamadeira e o bebê, tá? Esses são meus amigos de hoje. Tudo dentro de uma caixa, tá, meus amores? É assim que eles vão permanecer até amanhã. Vamos ver como é que será amanhã, né? Por enquanto, eles continuam sendo um compartimento de uma caixa, tá? Vamos ler então para vocês o que tem tudo a ver com o patriarcado, tá? Que tá aqui na Bíblia. Quer dizer, não tem a ver com o patriarcado. Eu vou comentar para vocês como é interessante essa coisa do patriarcado e a Bíblia, tá? Ó, é o portal, não, é o Apocalipse 22, tá, meus amores? O que diz? Ele mostrou-me um rio de água vivificante, o qual brilhava como cristal. O rio brotava do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça e em ambas as margens do rio cresce a árvore da vida, frutificando 12 vezes por ano, produzindo cada mês o seu fruto, e as suas folhas servem para curar as nações. Já não haverá maldição alguma. Na cidade estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos poderão prestar-lhe culto. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais da luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles e eles reinarão por toda a eternidade. Amo esse Apocalipse, tá? Foi desse Apocalipse que nasceu o meu portal 2222, tá? Por quê? Vou explicar para vocês, porque eu tenho que explicar sobre patriarcado. E para mim explicar sobre patriarcado, eu tenho que falar do meu portal, tá? Porque ele nasceu? Ele nasceu do fim do Apocalipse de João, que é o Apocalipse 22, com fusão com o ano 2022, tá? Com mais a data, né? Que seria 22 de janeiro de 2022, tá? Então, 2222 é um portal que eu abri nesse ano, né? Dia 22 de janeiro de 2022, tá? E esse portal, o que ele significa? Ele significa o fim do patriarcado, tá? O fim de uma sociedade oligarca, né? Oligarca que criou uma idade primitiva, digamos assim, né? Que nasceu lá desde a época de Jesus Cristo, tá? Então, o portal 2222 nada mais é que o fim do patriarcado. E eu vou explicar para vocês o que é patriarcado diante dos conceitos humanos lá na Wikipédia, tá? Ó, patriarcado é uma sociologia, tá? É um sistema social em que os homens mantêm o poder primário e predominam em funções de liderança patriarca, autoridade moral, privilégio social e controle das propriedades. No domínio da família, como figura paterna, mantém a autoridade sobre as mulheres e sobre as crianças. Existem outras sociedades patriarcais que são também patrilineares, que quer dizer precedência por linhagem masculina. Aqueles reis, né, que ficavam até excomungando quando nascia uma mulher na família, tá? Porque acreditava que o homem é que gerava, né, filhos. Imagina. Então, assim, meus queridos, o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso? Para nós dar aí uma conclusão sobre a importância de homens e mulheres entenderem o que é o patriarcado como uma parte negativa que a sociedade impõe a eles, tá? Não é uma coisa boa que criaram para você, ser privilegiado na sua linhagem. Claro que não. Isso é um peso a mais nas suas costas, que a sociedade coloca, ok, homens?
Mulheres, vocês se sentindo submissa aos homens, vocês mesmo não irão progredir na vida, tá? Eu quero dizer para vocês também que na minha família, na minha casa, as minhas filhas e o meu filho foram criados como homens e mulheres. Eu não dei privilégio ao meu filho ou às minhas filhas. Eu sempre tratei a minha família, os meus filhos, desde que nasceram, de forma igual, tá? Igual. Como eu tratava o homem, o menino, eu tratava a menina. Como eu tratava a menina, eu tratava o menino. Eu nunca tive privilégio, porque era homem e também porque era mulher, né? O que quero dizer com isso? Eu quero dizer que é ruim você botar essa carga em cima dos filhos ou até do marido, né? Por exemplo, meu ex-marido, ele tinha o seu bloqueio diante do social, que é esse regime no patriarcado, né? Mas ele não se deixou dominar, né? Por esse regime totalmente. Ele sempre foi aberto a que eu, então, pudesse cuidar também, né? Das coisas da casa, tanto quanto ele, tá? Nós dividíamos tudo, né? Afazeres e algumas coisas sempre fica para a mulher, né? Por causa desse regime patriarcado, o homem já não quer lavar louça, o homem já não quer participar da educação dos filhos, né? Então isso dificulta muito, essa carga sobre a mulher dificulta muito para que a gente progrida, tá? Tanto profissionalmente como emocionalmente, tá? E sentimentalmente. A mulher submissa, ela se torna um peso na vida do homem, tá? E o homem patriarcal, ele se torna um machista dentro de casa, tá? Por isso que muitas mulheres feministas, também por não entenderem que é o próprio regime que as mantém prisioneiras, elas acabam por se tornar machistas também, né? Porque elas não tratam todo mundo igual, elas acabam pegando esse patriarcado para elas e aí também criando um peso, né, na vida em sociedade, tá? Não pode ser dessa forma, a gente não pode impor a nossa presença nos lugares, tá? O que a gente tem que fazer é ser nós mesmos, certo? A partir do momento que você é você mesmo, você não precisa ser feminista, nem nem carregar uma faixa por aí como se fosse botar fogo em tudo, né? Não é necessário, tá? A força para você mostrar que você é capaz, tá? A atitude diz mais do que 1000 palavras, tá, gente? Você agindo na sua vida em família, sabendo educar um filho sem preconceito, sem machismo, sabendo criar o próprio marido, né? Porque querendo ou não, o marido acaba sendo um filho para nós, né? Para nós mulheres. E acaba então aí você compartilhando de muitas coisas erradas que o homem faz, né? Acobertando muita coisa. E aí botando a culpa sempre na vítima, né? Acaba que sempre a mulher e a criança são as vítimas da sociedade que tem que responder por esse regime patriarcal, tá? Então, para mim, nota para o patriarcado é 0. Matriarcado também, 0. Não tem que ter regime para homem ou para mulher. Os regimes têm que ser igual para igual, tá? Mulher tem tanta capacidade de progredir na vida como o homem. Tem tanta capacidade de ser forte como o homem, tá? Claro que a força masculina e a proteção masculina é diferente, né, da feminina. Porém, muitas mulheres ainda estão aí conseguindo se destacar muito mais que os homens, inclusive nessa parte, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês sobre isso é fato, né? Por isso que eu sou monarca, tá? Eu sou a favor do regime monarca. Por quê? Porque o regime monarca, ele não é injusto, tá? Ele trabalha mais ou menos nisso aqui que eu falei para vocês, né?
nessa lei aqui, ó, por ordem de precedência, tá? Esse é o regime monarca. Ele vai te dar as regras para você obedecer àquele que está acima de você. Se for uma mulher, você tem que obedecer. Se for um homem, você tem que obedecer. Porque essas normas de precedência é que vão ditar quem está acima de você. E não uma lei patriarcal ou matriarcal, tá? Então, é essa visão que eu tenho. Por isso que eu sou monarca, tá? Porque eu tenho essa visão já há muitos anos já. Desde a época que quiseram mudar o regime presidencialista para monarca, né? Colocaram lá as opções para a humanidade votar. Eu já votei pelo monarca, tá? Por causa que eu já sempre tive esse pensamento monárquico mesmo, eu sempre tive, tá? É uma coisa que já nasceu comigo. Provavelmente porque eu já fui rainha da Inglaterra, né? Fui rainha da Inglaterra em outras vidas passadas, tá? Por isso que eu tenho esse pensamento e esse registro acástico dentro de mim. Então seria isso, tá, gente? Não vou me alongar porque o assunto não é necessário se alongar. Eu só queria dizer para vocês isso, que não é bom, tá? Não é bom nem para o homem, não é bom nem para a mulher, o regime patriarca, porque ele escraviza você num pensamento medíocre e primitivo, tá? Que faz com que você acredite que você está acima da sua mulher e dos seus filhos. Não pode, tá? Ninguém está acima de ninguém. Pelo contrário, você tem que respeitar aquela pessoa que está do seu lado, tá? E aqueles filhos que nasceram e confiam em você. Nasceram de você e confiam em você. Então, essas pessoas merecem realmente ter prioridade na sua vida, ok? Então, a mensagem é essa. Hoje é dia 3, 6 horas da manhã. Hoje é dia 3 de setembro, gente. 6 horas da manhã. Eu acordei às 4h30. Só pensando nessa mensagem de hoje. Bom domingo, Brasil. Até o próximo vídeo.